Agora, especificamente no local onde o Flamengo pretende inicialmente, né, levar adiante esse projeto, que é a região do gasômetro, aquele terreno ali específico que a gente conhece, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele terreno. Pontos positivos e negativos, os prós e contras, e qual Tá. o encaminhamento adequado, né? Se o Landim baixasse aqui na live e falasse assim, Fabrício, me ajuda, o que, que eu faço ali? Eu quero aquele terreno, o que, que eu tenho que fazer? Por onde que eu vou? Por onde que eu começo? O que você diria para ele? Primeiro passo é descobrir o tamanho da contaminação. O terreno está contaminado, eu fiz esse levantamento. Todo mundo sabia, todo mundo do mercado imobiliário desconfiava da contaminação por causa da origem do terreno, operação com gás, então a gente sabia que tinha óleo lubrificante, que o terreno estava contaminado. A gente sabia disso, qualquer pessoa minimamente experiente sabia da contaminação. Mas eu fui fuçar e eu acho que eu fui o primeiro canal que levantou os documentos e apresentou os documentos mostrando a contaminação. Ó, está contaminado, está no site da prefeitura, a prefeitura tem um site do Porto Maravilha, está lá falando que está contaminado. Primeiro passo, então, é descobrir o tamanho da contaminação, fazer um relatório de contaminação, descobrir o tamanho do problema, o custo de remediação e conversar com a secretaria responsável pela contaminação, ou a prefeitura, ou dependendo da contaminação do estado do Rio de Janeiro, parte de meio ambiente, saber se o plano de remediação será aceito. Porque não adianta fazer tudo isso e o cara chega e fala, vai custar 1 bilhão, vai ter que remover 50 metros, contaminou o lençol freático, tá tudo ferrado. Tem que fazer essa pesquisa. Primeiro passo. Depois que você fizer isso, você descobre, é viável, dá para negociar. É claro, o Flamengo assume o passivo ambiental, mas o Flamengo não vai pagar por isso. O Flamengo vai voltar para o proprietário e falar, ó, o seu terreno não vale nada, o seu terreno vale 50 milhões, o terreno vale 100 milhões, porque eu vou gastar 150 milhões para descontaminar. Então eles têm que falar, sentar com o proprietário e negociar o preço. O terceiro é o seguinte, é começar a contactar empresas que podem dar o nome ao estádio. A gente fala, o Flamengo fala no BRB, mas tem que botar no papel, né? Fala, não, nós vamos mesmo, vamos pagar não sei quantos milhões, acertar isso e começar, se houver a necessidade, e haverá, de ter outras empresas, ter um shopping, ter um restaurante, as empresas que são empresas de destino, né? Por quê? Para atrair pessoas, não só pelo estádio. Por exemplo, quando a gente fala num shopping center, é importante que a gente saiba o seguinte, o shopping center vive de dois tipos de consumidores. O consumidor de destino e o consumidor de impulso. O McDonald's, por exemplo, e essa informação do próprio McDonald's, 75% da arrecadação de uma loja do McDonald's vem da área de influência primária, que é aquela área de 5 minutos em volta da localidade. 75%. E o resto vem de impulso. O cara está dirigindo, opa, vou comprar uma batata frita aqui, o cara para. O Flamengo tem que fazer esse estudo e começar a contactar empresas que estão dispostas a ir para lá e quantas essas empresas pagariam. Porque não adianta falar, não, vai ter lá um, sei lá, vai ter lá um Outback. Não, vai mesmo. O que precisa para o Outback ter? E quando o Outback falar, talvez eu queira, aí o Flamengo vai ter que começar a desenvolver o projeto e começar a contactar as empresas, por exemplo, a Sete Rio, que é a empresa de trânsito do Rio de Janeiro, porque minha experiência garante que vai haver alteração no viário. Os caras vão exigir alteração de entradas e saídas. E dependendo da entrada do complexo, o Outback fala, não, não quero. Porque o cara vai ter que dar a volta, vai passar lá na Praça da Bandeira para voltar, porque o cara está vindo da zona... Isso tudo é tudo matematicamente calculado. Quando, por exemplo, uma operação é uma operação de impulso, que vive do cara, vamos parar aqui para comer, vamos parar aqui para, sei lá, qualquer outra coisa, existe uma coisa chamada taxa de captura. Das pessoas que passam em frente, ou de carro, ou a pé, quantas pessoas efetivamente entram? Todas as empresas de varejo têm esse número. Os caras vão fazer o cálculo. Ó, aqui é o seguinte, tirando os dias de jogos, vão ter 50 mil pessoas, a gente captura 1%, e é isso aí. Esse faturamento dá para pagar tanto. E isso, Mauro, é uma coisa que me preocupa com relação ao Flamengo, pelo seguinte, eu vou fazer uma crítica discreta e moderada à diretoria do Flamengo. Em 2019, quando eles entraram, quando eles assumiram, não havia segurança nenhuma jurídica que o Flamengo teria o Maracanã. Zero. Zero. Poderia ser uma licitação que favorecesse uma empresa de promoção de eventos, por exemplo, e que dificultaria a entrada do Flamengo, ou de uma outra empresa que simplesmente usaria o Flamengo como o carro-chefe que o Flamengo vai ter que jogar no Maracanã.
Esse processo imobiliário de pensar num estádio tinha que ter sido começado no dia 1, plano B, a opção de um plano B, porque pode dar besteira, pode não funcionar. E o Flamengo nunca fez. Então, eu tenho a preocupação que o Flamengo não faça esse trabalho imobiliário e simplesmente fale assim, não, vamos fazer o estádio aí, porque é viável, dá para fazer. Agora, tem que ter muita gente especializada no mercado imobiliário, não especializada no mercado de óleo, no mercado de petróleo, no mercado de ações, é mercado imobiliário, é o cara que conhece o negócio, que sabe com quem falar, que sabe essas etapas. Então, essas etapas, a etapa da contaminação para mim é a primeira, porque já pode descartar o terreno, e como o terreno é um terreno relativamente bom, bem localizado, numa área de operação urbana, numa área que... O que é uma operação urbana, né, para a galera que está aqui no chat não conhece? Operação urbana é uma área da cidade que a prefeitura decide desenvolver para ser lá uma área melhor, para ter mais residência, para ter mais pontos turísticos, pontos culturais. Então, aquela área é uma área de operação urbana, tá? Naquele terreno especificamente, você pode construir um prédio de até 50 andares. A gente pode depois falar do potencial construtivo, das CEPACs, etc. Mas é um terreno super valorizado. Por que está vazio? Opa, vamos lá, tem que entender por que o terreno está vazio. A cidade, o cara começa a live dizendo que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais difícil de desenvolver. O terreno está vazio? Opa, vamos tentar entender o que é. E eu tenho essa preocupação, Mauro, que o Flamengo não faça o dever de casa imobiliariamente falando. A certeza de que, não, eu sou empresário famoso aqui, eu sei lidar com isso. E não sabe, é difícil, é complicado, é complexo, o trâmite é muito, muito difícil. Pois é, esse ponto que você falou é muito importante, né? De fato, assim, o Flamengo ele está esse tempo todo aí, desde do começo da gestão do Landim, esperando o Maracanã. E o anterior, o Bandeira de Melo, ele teve um momento ali de impasse com o então consórcio encabeçado pela Odebrecht. O Flamengo recebia uma quantia muito pequena do valor arrecadado a cada jogo. E aí ele construiu a Ilha do Urubu, ali consumiu acho que mais de 20 milhões de reais, e nunca conseguiu, nunca não, praticamente 2 ou 3 vezes lotou o estádio, porque o ingresso era caro, o acesso era difícil, nada disso foi pensado. Era uma ideia de usar a estratégia do Calil, quando presidente do Atlético. Isso, Né? O Atlético jogava no Independência e forçou a Minas Arena ali, olha, eu não vou jogar aí, não vou levar minha torcida que é grande para o seu estádio. Eu jogo aqui, no estádio menor, e vamos embora. E ali foi. Aí quando chegou na final de Libertadores, ele, olha, vocês um precisa do outro agora. Negociou, imagino eu, numa condição um pouco melhor ali para o clube. Mas também deixou de arrecadar muito, porque jogos no Independência para 20 mil pessoas poderiam ser disputados no Mineirão para 60 mil. Né? Então todo mundo perdeu dinheiro ali. E o torcedor deixou de ver jogos importantes na trajetória do Atlético naquele momento tão positivo do time. O Flamengo tentou fazer isso, mas parou pelo meio do caminho. Aí caiu a torre, não voltaram mais para lá. É uma história que até hoje eu não entendo como ninguém explicou para o torcedor, para o associado, cadê esse dinheiro? Como é que se ficou? Que gestão é essa? Eu até achei boa a ideia inicial. Essa ideia não, copiar a ideia, como forma de pressão em cima do consórcio Maracanã. Mas, de repente, num belo dia, o Flamengo fez um acordo e voltou para o Maracanã. E está lá até hoje, depois como gestor, né? Co-gestor do estádio. E, realmente, só agora, depois desse edital do Cláudio Castro, do que tenta a reeleição no Rio de Janeiro, esse edital bizarro, é que você vê uma mobilização maior, uma postura mais, digamos assim, aparentemente mais decidida. Não, vamos embora, porque realmente aqui a coisa não vai. É realmente muito, muito estranho isso, porque já demorou vários anos.